Fala pessoal, estamos aqui para a nossa primeiríssima aula dessa sequência de 10 aulas que faremos a respeito da jornada de captação de investimento anjo para startups, para empresas de tecnologia, para empresas de inovação de um modo geral. A gente percebe aí que nos últimos anos não apenas startups mais puras de tecnologia, mas também empresas de inovação de um modo geral que tem outros contextos, né? GovTechs, empresas que estão criando comunidades, todas elas têm perfil de captação de investimentos. E a nossa proposta com essa jornada de investimento anjo que a gente quer fazer junto com vocês aqui no YouTube é te preparar, te ajudar a entender como funciona esse cenário de captação de investimento anjo, quais são os principais desafios que você, como fundador da empresa, vai enfrentar ao abrir uma rodada, ao fazer uma captação. As nossas lives, você vai terminar essa sequência muito mais preparado para fazer uma boa captação e não somente trazer recurso para sua empresa. Porque não adianta sair captando investimento sem você se preocupar com a qualidade desse investimento, com o perfil do investidor, se aquele recurso realmente ele é saudável para sua empresa, e primeiro, se é no momento correto, e segundo, se aquele investidor tem perfil realmente para estar alinhado ao teu negócio, se ele está comprometido com a sua empresa, se as cláusulas do seu contrato de investimento anjo te favorecem ou não, se elas não vão te prejudicar. E existem vários casos de investimento anjo que prejudicam a empresa. Por incrível que pareça, você colocar dinheiro numa startup não é sinal de que ela vai ser bem-sucedida. Pelo contrário, existem pesquisas, inclusive, que indicam que as startups que estão começando, quanto mais capital disponível elas têm, maiores as chances de ela dar errado. E a gente percebeu nos últimos meses aí, no inverno das startups, né, o inverno do mercado de venture capital, com uma queda do volume de investimento em startups e uma falta de liquidez no mercado, né? Faltava transações de M&A, faltava operações de investimento. A gente percebeu que hoje o capital está muito mais criterioso. Então, se você é fundador de uma empresa de inovação, de uma startup, de uma empresa de tecnologia, você precisa se preparar. E é sobre o longo prazo que nós vamos falar nessa primeira aula de hoje, que é uma aula introdutória, uma aula para a gente começar esse processo de aprendizado a respeito da jornada de captação de investimentos, mas que vai te dar assim uma luz. Essa aula é fundamental, porque ela que vai te mostrar, vai te guiar o caminho para você entender tudo que nós vamos falar nas próximas aulas. Você não consegue entender a jornada de captação de investimentos sem antes entender o que é uma startup dentro do mercado de venture capital. Você, como fundador de uma startup, não pode achar que a sua empresa é como qualquer outra. Se você decidiu empreender no mercado de startups e de empresas de tecnologia, você precisa estar pronto para entender o conceito de uma startup dentro desse mercado, dentro desse segmento. Se você não entender isso, você vai fazer movimentos errados, tomar decisões equivocadas, e não é isso que a gente quer para vocês aqui. A gente só busca investimento anjo, especificamente, porque o investimento anjo, primeiro, é um capital que é mais barato a nível de juros, né? Você não paga juros, o capital de risco não tem essa característica. Segundo, porque o investidor ele pode contribuir para a empresa, não como sócio, não como empreendedor. Investidor não é sócio, investidor é investidor. Investidor não é sócio, eu vou repetir. Investidor é investidor. O papel dele é ser investidor, é colocar o capital e dentro do que ele tiver de conexões, de conhecimento, de experiência, de know-how, de oportunidades que ele pode abrir, de portas que ele pode abrir para você, ele vai fazer isso por você, porque para ele é interessante que a sua empresa cresça o mais rápido possível. Então é importante você direcionar a sua captação para perfis de investidores que podem contribuir com a sua empresa para além do capital financeiro, porque aí você vai realmente trazer para o investimento que você está captando muito mais valor agregado do que simplesmente o recurso financeiro. Então, o Smart Money é melhor você abrir uma rodada quando não precisa do investimento do que quando você precisa, porque quanto mais desesperado você estiver pelo dinheiro, mais você vai ter que abrir mão de pontos importantes para você. E aí esse investimento se torna cada vez mais caro para os fundadores. E aí esse ativo que antes tinha um potencial muito grande de te trazer retorno, vai diminuindo para você o impacto financeiro que aquilo vai trazer de retorno no futuro. Então você tem que pensar muito bem antes de captar investimento, mas começar a se preparar antecipadamente. O ponto que você tem que considerar em relação à captação de investimento é que o investimento anjo, principalmente, não é só pelo dinheiro. Você tem que pensar o seu investimento a partir da tese do investidor, a partir do perfil do investidor que você quer alcançar. No caso de um investidor anjo, que é uma pessoa física que quer colocar dinheiro numa startup, é importante você pensar no que a gente conhece como smart money,
que é o perfil ou o quanto aquele investidor pode apoiar a sua empresa para além do capital financeiro. Porque dinheiro, para a gente falar a verdade, dinheiro você tem no banco. Se você tiver um pouco mais de experiência aí, tiver de repente um bom nome, ou tiver até conexões, você consegue captar dinheiro até no banco, no empréstimo, sem precisar comprometer a participação societária da sua empresa. Tá? Comece a pensar numa narrativa que mostre para o investidor, que o convença de que realmente você, como sócio fundador, você e seus sócios, estão comprometidos em resolver um grande problema, ou um problema realmente validado. E aí você pode construir uma história que vai mostrar para esse investidor que, além do seu compromisso, aquele problema existe e que muitas vezes até o próprio investidor já passou por aquele problema. Olha só o match, que incrível, né? Se você resolve um problema que o seu investidor já passou, para mim, o melhor cenário possível. Então, você não precisa se preocupar apenas em criar uma empresa saudável, com bons números, com uma boa solução. Você tem que pensar em como você vai contar essa história. Como é que você vai convencer o seu investidor? Isso passa também pelo modo como você conta a sua própria história. Você, como fundador de uma startup, precisa olhar para o seu passado, olhar para a sua história e criar uma narrativa. Eu até recomendo, e eu faço isso muitas vezes, eu recomendo que você escreva a sua história. Pega um caderno realmente, comece a escrever um pouquinho da sua história. Comece a escrever como é que você começou a empreender, qual foi a dor ou o problema que você passou que te levou a empreender, onde é que você identificou a dor que hoje você resolve com a sua empresa, por que você decidiu começar, como é que você conheceu os seus sócios.